A gente tem aqui uma matéria no UOL dizendo que a Associação Nacional dos Delegados da Polícia Federal e também a Federação Nacional dos Delegados da Polícia Federal estão solicitando para o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, que a casa inclua na legislação o direito de delegados da polícia recorrerem de decisões judiciais e também de arguírem impedimento ou suspeição de autoridades que atuem em inquéritos policiais. Essa demanda surge, em meio a essa pressão toda entre Supremo e Polícia Federal. As entidades argumentam que, embora existam interpretações divergentes sobre a competência da autoridade policial, os episódios recentes evidenciam a necessidade de previsão em lei. O ofício cita como exemplo a negativa de acesso aos delegados responsáveis pela apuração a documentos e objetos apreendidos durante a Operação Compliance Zero, que investigava o Banco Master. Segundo o texto, a Polícia Federal teria buscado outros órgãos para tentar reverter a decisão, mas não teve sucesso. Professora Carla, está aberta uma crise mesmo, uma crise institucional que a gente está vendo quando a Polícia Federal começa a querer, inclusive, arguir suspeição de juiz, de magistrado, de ministro. Temos uma crise aberta. Sem dúvida, Mauro. O que a gente tem é crise. É crise, pelo visto, entre os ministros, crise com relação à condução do ministro Dias Toffoli, crise agora com a Polícia Federal, e o Banco Master vai escalando, uma série de crises aí, que vão continuar depois do Carnaval, não há nenhuma sombra de dúvida com relação a isso. Mas eu acho que a gente precisa atentar para algumas questões que são muito relevantes. Uma sobre essa relação da PF, que daí a gente precisa ver as bases jurídicas para isso, quais são o que isso pode, quais são os riscos, que isso pode trazer ao STF, e a condução de decisões pelos ministros. Mas há também uma outra crise que está acontecendo dentro dessas múltiplas crises, e que eu acho que a gente precisa ficar muito atento, que é esse espírito, a noção de espírito de corpo. Então, esse espírito de corpo que muitas vezes serve para preservar as instituições, então os profissionais que fazem parte, eles têm lá uma condução e procuram, ali um pouco preservar a instituição, mas há um risco também, quando esse espírito de corpo passa a servir a um ou outro integrante, colocando assim em risco a própria instituição. Então, acho que hoje o STF ele vive essa crise que não é apenas com a Polícia Federal, mas é essa crise interna e que pode gerar uma queda de confiança. A gente tem as eleições esse ano, mudança no Senado, um risco aí futuro de termos um Senado que, de repente, possa aprovar uma possibilidade de impeachment de ministro, isso não motivado por todo esse burburinho do Banco Master, mas que pode servir aí a princípios bem pouco republicanos. Então, é uma dimensão que a gente precisa ficar atento nesse momento, porque essa crise do Banco Master, que é gerada, enfim, principalmente pelo Banco Master, pode escalar para uma séria crise de confiança nas instituições, e isso aí é muito ruim para a democracia. E aí eu coloco um elemento a mais, vou pedir para o professor Josué comentar também, que foi aquele episódio da reunião secreta entre os ministros do Supremo Tribunal Federal para decidir o que seria feito do ministro Dias Toffoli, dessa reunião ter sido gravada e de declarações dos ministros terem sido vazados ali, declarações vazadas literalmente. Quando a gente fala de crise de confiança, eu acho que não existe maior exemplo do que esse, professor. Exatamente, Mauro. Acho que a Carla foi precisa. Assim, é uma crise
de confiança que ameaça a democracia, né? A gente tem muitas ameaças da democracia no mundo como um todo. A gente teve uma tentativa de golpe aqui no Brasil, né, em 8 de janeiro de 2023, e essa corrosão aí da confiança das instituições é uma delas e uma das mais graves. Mas minha avaliação é que a tendência é se acomodar, justamente pelo que a Carla trouxe também, que tem eleição esse ano. Então não vai haver nenhuma mudança institucional em ano eleitoral. Todos os atores vão esperar para ver o resultado das eleições. Tanto no Senado, como trouxe a Carla, né, de uma possível maioria bolsonarista, né, que é o setor político que defende impeachment de ministro do STF, quanto presidencial, né? Quem vai ganhar, se o Lula vai ser reeleito, se o Flávio Bolsonaro vira presidente. Então, a tendência é que esse tipo de... o código de ética que o Fachin está defendendo, esse tipo de pedido aí das associações, nada tende a andar. Assim como a própria crise entre o STF e a Polícia Federal tende a se acomodar também. Porque poderia escalar para uma crise entre o STF e o governo Lula, e não vai escalar porque o bolsonarismo vai continuar atacando o STF e promovendo aí, né, um movimento de unidade de defesa da governo, maioria do Congresso, STF, contra esses ataques que o bolsonarismo faz, né? Dia 21 agora, por exemplo, o bolsonarismo já está convocando um ato, né, contra o Toffoli. Então, como o bolsonarismo e também o Missão, que é esse partido do MBL, estão sempre fazendo esse combate, isso tende a acomodar essa crise e ela vai para esse jogo da polarização, enfim, aí nada muda até as eleições, e com as eleições a gente vai ver qual vai ser o jogo dos próximos 4 anos, né? Quem tem maioria no Congresso, quem fez a presidência e por aí vai. Mas será que não vai depender muito do que for descoberto ao longo das investigações do caso Master? Porque a gente ainda não tem, e mesmo o mundo político ainda não tem noção do que vem por aí. Tem muita coisa para se tirar dos celulares que estão por lá. Eu compreendo essa questão de uma necessidade de acomodação, de uma necessidade do mundo político por uma acomodação. Mas será que isso tudo não vai depender do que vier das investigações, professor? Não, perfeito, Mauro. Isso é nas atuais condições de temperatura e pressão. Isso com certeza, né? E novas revelações, né? Delações premiadas são processos que podem e costumam fazer, né? Mudar as condições de temperatura e pressão. Mas nesse sentido, aí eu acredito que tanto a maioria do STF quanto o governo Lula também estão tranquilos, né? Muito difícil que o escândalo do Banco Master se desenrole para o núcleo do governo, para o coração do governo. A tendência, pelo que a gente tem visto até agora, é pegar figuras como o governador do Distrito Federal, Ibanez, Rocha, que estava tentando salvar o banco, né? O Ciro Nogueira, que tem muita relação. Então, as figuras já estão mais ou menos mapeadas. Elas são figuras da oposição ao governo e que não são estruturais para essa estabilidade do STF. Inclusive, o governo comemorou, né, que fosse o André Mendonça o sorteado, pelo fato de que o André Mendonça tem sido muito técnico, muito preciso, né, são as avaliações que circularam. Então, ele já está tocando as fraudes do INSS, conduzindo de uma maneira mais estável do que o Toffoli, né? Porque você trouxe isso na sua análise inicial, né, Mauro? O modo errático, né, muito protagonista que o Toffoli imprimiu no começo, botou lenha nessa fogueira, né? Uma condução do Toffoli mais discreta, talvez a crise não tivesse desenrolado para esse patamar de crise de confiança que a Carla trouxe aqui na fala inicial dela, né? E o André Mendonça tem tido esse perfil mais discreto.